E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e hoje a gente vai começar essa sequência de vídeos aí do Planet Coaster. Vamos jogar junto, vamos conversar também, bater um papo, falar de parque. Eu não sei como que isso vai funcionar, não sei como que eu vou fazer, mas vamos ver se vai dar certo. Bom, vamos lá. A gente vai começar hoje um parque no modo desafio, que é o modo que eu costumo jogar. Vou escolher aqui um cenário da cidade. A gente vai pensar num parque quase que urbano, né? Porque ele está um pouco afastado da cidade em si. Bom, vamos fazer um desafio aí. Vamos começar já um pouco difícil. Eu vou colocar aqui a dificuldade média. Vamos começar com essa dificuldade e vamos ver se a gente consegue jogar juntos e discutir, conversar, bater papo, né? Bom, não liguem, eu sou um pouco ruim de conversa, ainda mais jogando. Senão eu fico todo bugado, mas vamos conseguir. Bom, eu vou começar fechando o parque, porque a gente não tem nada ainda, né? Então é ruim, o parque tá aberto. A gente vê aqui que tem 4.000 de recurso, né, de verba. Eu vou dar uma olhadinha no que já tem disponível de rides. Ó, já tem um leque bacana de opções, ou seja, eu não vou gastar com pesquisa inicialmente. Perfeito, dá para fazer muita coisa bacana. Nesse início eu não vou pensar em montanha-russa de forma nenhuma. Vou economizar bastante, investir em equipamentos com bom custo-benefício, a gente vai falar bastante disso depois. E eu vou dar uma pesquisada aqui como que tá o nosso financiamento, né? Se a gente consegue pedir aí um dinheiro a mais. Cadê? Contas. Aqui, ó, vamos lá. Olha, eu tenho bastante opção. Posso pedir 10 mil, posso pedir 1.000 se eu quiser, posso pedir 5 mil. Bom, como eu tenho 4 mil em caixa, eu acho que eu vou optar por pedir 10 mil. É uma quantia bacana, dá para começar um parque legal. E é isso. Vamos lá. Vamos pedir. Eu vou colocar aqui, pessoal, a menor parcela possível, tá? Eu sei que isso aumenta juros, mas a ideia é que a gente comece pagando super pouco, porque o parque não está aberto ainda, a gente não tem nenhum recurso de venda. E aí, conforme o parque vai decolando, a gente vai aumentando essa parcela até que a gente consegue quitar bem antes e a gente paga pouco juros. É uma dica que eu dou. Mas beleza, vamos lá. Então eu vou começar aqui com um caminho. Esse parque, como ele é pequeno, ele vai começar pequeno. Eu vou fazer um caminho bem básico, tá? Já que o piso ali é vermelho, acho que a gente pode continuar com esse vermelho, é bacana. Inclusive, até recorda um pouco o Play Center, né? Magic Kingdom, parques assim. Bom, vou começar aqui então com uma rua. Essa rua é onde vai ficar os nossos rides aqui no começo, né? Nessa fase inicial do parque. Então, ó, o carrossel é um ride clássico, cabe bastante gente, ideal para família. É um equipamento bem bacana da gente ter. Então vou colocar ele aqui do lado, ficar bonitinho. Gosto de fazer a fila com jardins, né? Bem estilo, novamente, Play Center. Mas, como a gente tá com um pouco recurso, eu vou meio que fazer um caminho bacana e a gente depois enfeita conforme dá. No começo é assim mesmo. Bom, ainda me resta 12 mil. Então, das opções que tem aqui, acho que agora é bacana um foco um pouco mais familiar, emocionante. Acho que esse ride aqui, ele tem um apelo bacana. E normalmente ele dá bastante fila, né? Eu me recordo que eu andei num desse no Magic City. Tinha lá, eu acho que não tem mais. E também alguns parques que vieram aqui perto de casa e tudo mais.
É um raid mais clássico, né? No Magic City eu não me recordo o nome dele. Se não me engano era Twister ou Scrumber. Não me recordo. Algo assim. Ah, pessoal, é importante dizer que eu tô captando o áudio bem assim básico, tá? Com meu celular mesmo, então eu não tenho muito recurso. Desculpem aí os ruídos. Mas se der certo, a gente vai fazendo coisas mais legais depois. Bom, a gente ainda tem 10 mil. Eu acho muito legal essa torre. Essa torre dá um público bacana. O pessoal gosta bastante dela. Acho que a gente pode encaixar ela aqui. A ideia é fazer um parque familiar e bem assim dividido. Não dividido no sentido ruim de divisões mesmo, né? Dividido pro público, porque o público se divide em opções infantis, se divide em opções radicais, se divide em opções que a família toda se diverte. Segue o estilo do Fantasilândia, que faz muito sucesso lá no Chile, que é como se fosse um play center. É um play center que deu certo, digamos assim. É um play center que conseguiu engatar o sucesso e foi de uma vez. E tá aberto até hoje. E que eu acho que seria o futuro do Play Center se não fosse toda aquela questão das ruas e dos condomínios, né? Mas enfim. Então a gente já tem, ó, Carrossel, tem o Scrumber, tem a torre, que me parece muito o modelo do Turbo do Play Center. Agora a gente vai ter o que, de repente? Vamos pensar. Bom, eu acho que essa roda gigante aqui, ó, que é pequenininha, e o pessoal gosta bastante dela, eu acho que essa roda gigante é legal. Acho que ela pode ficar bem encaixadinha aqui, ó. Até dá uma certa amplitude, a gente consegue ter um caminho um pouco mais diferente. Acho que isso é bacana. Eu acho que quando você joga esses parques, pessoal, é importante vocês pensarem nessas questões. Os parques, eles devem ser bonitos e funcionais. Às vezes eu vejo as pessoas colocando, de repente, essa roda gigante, tipo, lá no fundo. Mas aí não tem mais nada até lá. Aí a pessoa tem que andar bastante. E aí você coloca uma loja no meio do caminho, só que essa loja não passa quase ninguém, não vende nada. Então a gente vai tentar fazer um parque aqui bastante objetivo, bastante realista, um parque bastante possível. É um parque como se fosse real mesmo, com as dificuldades que a gente vai acumulando com o passar do tempo, né? De conhecimento que a gente vai acumulando. Bom, a gente já tem aqui 4 equipamentos. Acho que já dá pra gente poder começar alguma coisa do parque. É importante a gente já começar a gerar caixa. Então a gente vai pensar no conceito desse parque, tá? Bom, esse parque vai ser um parque de diversões mais clássico. Ele não vai ter um tema específico. Ele vai ser mais simples em termos de cenário. Mas ele vai ter bastante jardim, bastante vegetação. Que eu vou instalar daqui a pouquinho. O acesso desse parque, ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu vou colocar aqui que as pessoas vão pagar R$1 para poder acessar o parque. Não, vamos colocar R$1,50, vai. R$1,50. Eu vou explicar por quê. R$1,50 é um valor quase que simbólico, né? Porque as pessoas vão pagar para poder usar os rides. Então eu vou colocar assim, os equipamentos infantis, as pessoas vão pagar R$5. R$5,50. Que é o carrossel e a roda gigante. R$5,50. Esses equipamentos aqui, vamos dividir em radical, que é a torre, no valor de R$10,50, e familiar, no valor de R$8,50. Tá um valor bacana. Porque se eu colocar o acesso ao parque muito alto,
As pessoas se incomodam de pagar, exemplo, R$ 10 e depois pagar de novo. Porque o parque ainda está muito básico. Quando o nosso parque começar a ficar muito bacana, cheio de lojas e personagens e cenários legais e tudo mais, aí vale mais a pena você aumentar aqui. Mas nesse momento ainda não. Então acho que já tá bacana. Vou aqui dar uma arrumada nos equipamentos rapidinho. Então vou colocar o nome de Carrossel Cavalinhos. Homenagem aí ao carrossel do nosso antigo Play Center. A torre, vamos homenagear de repente o Kabum do Terra Encantada. Vamos mudar aqui um pouquinho a cor. Eu gosto muito de usar, pessoal, laranja e rosa, laranja e amarelo. Cores mais claras, assim, né? Às vezes eu fico muito repetitivo, eu dou uma mudada também, mas eu sinto que às vezes eu não acho o tom, sabe? Então meus parques, eles têm essa tendência de ficar meio que com as mesmas cores, assim. Inclusive, vamos começar já a pintar esse lado também. Senão a gente, né, esquece. Aí, ó. Até as minhas páginas. Se você for ver os meus layouts quando eu faço arte também tendem a ter essas cores, assim. Mas esse aqui ficou esquisito. Vamos mudar aqui. Esse verde tá... agora ficou bom. Bom, beleza. Uma coisa importante que você tem que se atentar, pessoal, quando você arruma aqui, quando você mexe nesses detalhezinhos, é o seguinte. Aqui, ó, lotação mínima. É importante colocar lotação máxima, porque daí o sisteminha lá do carrossel, ele espera um pouquinho ele encher, porque você quer ganhar caixa. Então, quanto mais pessoas passar aqui, ó, melhor pro seu bolso, né? Então, às vezes você deixa lá o carrossel rodando com uma pessoa só. E aí, enquanto isso, chegam 5, 6, 7, 8. Se você faz essa mudança, o carrossel espera um tempo maior. E aí as pessoas tendem a chegar, já sentar, chegar, sentar. Não fica um tempo enorme, não é um tempo absurdo. E eu acho que ajuda um pouquinho o seu caixa. E facilita o carrossel rodar mais cheio, né? Bacana. Essa roda gigante aqui é bem bacaninha também. Importante também colocar aqui, ó, lotação máxima. Colocar manutenção a cada 10 minutos é importantíssimo. Quanto mais cedo você puder fazer a inspeção, melhor. Quanto mais tempo, né, os mecânicos passarem lá e olharem melhor, vai evitar com que você tenha um equipamento fechado ou até algum tipo de problema, né? Os visitantes não gostam. Bom, vamos deixar nosso parque aberto. Vamos colocar aqui rapidinho os bancos. Importantíssimo o pessoal ter banco no parque, porque as pessoas elas ficam cansadas, algumas pessoas elas se cansam. Então, exemplo, a pessoa passou aqui, ela vem lá de longe, ela passa aqui, passa aqui, passa aqui, ela às vezes quer sentar. E aí, se esse visitante não acha o banco, já cai a sua nota, ele já fica chateado. E é isso. É importante ter os banquinhos já, lata de lixo. Senão o pessoal joga o lixo no chão, né? Não tem opção. Então é importantíssimo já ter essas coisas. O banheiro dá pra esperar um pouquinho, o lanchonete dá pra esperar um pouquinho, até funcionário dá pra esperar um pouquinho. Porque os equipamentos já têm as suas equipes fixas, né? Então beleza, o parque está aberto. Deixar os equipamentos abertos também. Bacana. Olha, eu concluí algum desafio aqui, vamos ver o que é. Ó, alcançar uma avaliação. Que legal. É aquilo que eu falei, como o mix está bem pensado, bem dividido, tem um radical super top,
que essa torre é bem legal, olha o tamanho dela. Tem um ride familiar bem bacana também, que cabe bastante gente, vai todo mundo junto. Tá, aí tem o clássico infantil e ainda um outro clássico, né? Então a gente até ganhou já R$1.000 aqui de bônus. Olha só que bacana. E aí já tá vindo aí os nossos visitantes. Eu gosto às vezes de ficar vendo o que eles estão pensando. É legal. Vamos ver o pensamento deles. Bacana. Bom, ainda tem 7.000 em caixa. E aí é nesse momento que eu vou começar a dar um upgrade nos cenários, com a intenção de deixar essa nota aqui, ó, de 5% mais alta, tá? Quanto mais bem qualificada for essa nota, mais as pessoas vão ter vontade de andar naquilo e tudo mais. E como nesse momento nosso parque ele visa a venda do ticket dos equipamentos, é muito importante que tenha fluxo, que as pessoas andem no carrossel. Então o carrossel tem que ser bem arrumadinho, bem bonito, tá? Bom, como o nosso carrossel ele tem um tom de vermelho, mas se bem que rosa ia ficar legal, então daqui a pouco eu já mudo a cor dele, eu vou colocar essas flores. Gosto bastante delas. Elas são bem bonitas, na minha opinião, e elas são muito fáceis de você mexer com elas, né? Elas cabem em qualquer lugar. É bem bacana. E eu acho que tem um jeito de realidade. Tem umas plantinhas que eu acho muito fake. Não vou saber dizer qual. Por exemplo, essa aqui, ó. Não sei, essa tem cara de ser fake, não sei porquê. Bobagem, né? Mas mesmo assim eu gosto de usar. Também acho essa plantinha meio pequena demais, ó. Ela some no jardim. Mas enfim. Você vê que com isso a nota do carrossel já aumentou, ó, 26%. Aqui no fundo, eu gosto de fazer uma coisa um pouco mais assim, natureza, né? Então vou colocar essas folhas no chão. Não sei o nome exatamente. Mas enfim, vou colocar essas folhas aqui. Vou também colocar essas árvores no fundo. Acho que essas árvores são bem legais. Dá uma cor legal. Gosto bastante. Olha, o parque tá bombando, gente. Aí é aquele momento que você começa a avaliar, pessoal. Olha o parque como tá ficando cheio, né? Então eu vou começar a aumentar isso aqui. Acho que R$2,90. Vocês vão perceber que eu vou gostar bastante de deixar esse valor sempre baixo, tá? Quanto mais baixo esse valor puder ser, melhor. Porque as pessoas vão estar mais dispostas a pagar valores altos dentro do parque. Exemplo, coloquei R$2,90 aqui, eu boto R$10 aqui. Porque se eu botar 12, o pessoal vai falar assim, nossa, mas eu paguei tão caro a entrada do parque. Então é muito melhor deixar aqui, por exemplo, R$1 e poder colocar 18 na torre. E vende. As pessoas pagam esse valor. Mas a fila tem que estar arrumada, a torre tem que estar legal. A gente vai jogando junto e discutindo essas ideias. Beleza? Ó, o carrossel já ficou muito mais bonito. A nota aumentou bastante. Esse tipo de cenário que eu uso, apesar de ser muito rápido de fazer, ele não dá muitas notas altas, né? Então às vezes eu tenho que colocar a gente tem que fazer um negócio um pouco mais bacana, com um pouco mais de detalhes e coisas do tipo. Mas a gente vai devagarzinho aqui conseguindo. Nesse momento do parque, pessoal, como o parque é muito pequeno, não tem muita opção de equipamentos, né? Então também esse fator nota, ele não tem também um peso muito alto, tá? Ele é importante, bastante importante, mas sei lá, ele tem um peso 2. É muito mais importante eu deixar o parque bem abastecido de alimentação e banco, essas coisas, do que as filas com nota alta, por exemplo. Mas devagarzinho a gente vai
jogando junto e sentindo essas coisas, né? Bom, é importante que você fique atento aqui aos índices de fome, né? Eu não posso esquecer de olhar essas coisas. Então, eu já vou deixando aqui já o básico que a gente tem no começo, que é o milkshake, disponível caso alguém sinta sede. E também aqui o básico, que é uma loja de sanduíches. O que eu sempre faço nas minhas lanchonetes é o seguinte, ó. Eu deixo disponível os lanches todos acompanhados de condimentos. Porque isso ajuda, tá vendo? Quando você clica, ele vai falando, ó. Deixa as pessoas mais satisfeitas, com menos fome, enfim. Só que esses valores, pessoal, esses valores são muito em conta, na minha opinião, tá? E dá pra gente poder aumentar bastante. Ó, o de 12 eu vendo por R$ 15. E esse de 8, acho que a gente pode vender por, deixa eu ver, 9, 10. R$10,90. Então vamos colocar 11. R$11,50. Por quê? Porque quando o visitante ele vê que esse aqui é muito alto, ele tende a comprar o de 15. Isso acontece, eu já fiquei observando uma vez o comportamento deles, é bem bacana. Mesma coisa aqui com o milkshake, tá? Vamos colocar bastante condimento, porque é importante que a pessoa ela seja bem alimentada, que seja gostoso. A gente quer que a pessoa saia satisfeita, mas pagando um pouquinho mais do que o jogo tá sugerindo. Até porque ele tá recebendo um up, né, nos condimentos. Bom, o parque tá indo bem. É importante que a gente já tenha... Daqui a pouco começa já a ter algumas situações aqui, então é importante que a gente tenha um faxineiro ou até dois. É legal ter dois. Acho que pelo menos 2 seguranças nessa fase. Um mecânico. E como a gente já tem loja, daqui a pouco esses vendedores ficam cansados, tem que ter alguém que vai substituir eles. Como a gente já tem funcionário, começa já a necessidade da gente ter um canto, né, um lugar que eles possam servir como base, né? Então tem aqui a opção de ter o QG deles, o cantinho deles, a base deles, que é essa aqui. Vamos colocar. Eu gosto de colocar algum benefício, deixar o pessoal bem feliz. Manter isso aqui custa muito caro, mas é importantíssimo. Bom, o parque tá indo bem. Tá bacana. É muito importante também a gente investir na segurança do parque, tá? Então eu gosto de colocar câmera no parque. A gente vai ver depois algumas situações que acontecem e é importantíssimo a gente ter bastante segurança no parque e tudo mais. É bem legal. A gente já tá com 10 mil, né? Se a gente for olhar aqui, ó, as nossas contas estão boas. Estamos indo bem esse mês. Mas vem o mês que vem. E a gente tem que manter esse mesmo ritmo, né? Como que a gente mantém esse ritmo? A gente tem que deixar as pessoas interessadas aí pro parque. Então é importante a gente colocar mais um equipamento. Isso é vital. Em compensação, a gente consegue... Vamos falar da dívida daqui a pouco, melhor. É melhor. Vamos aumentar o caminho aqui mais um pouquinho. Deixar esse caminho maior. E vamos escolher mais um equipamento para o nosso parque. Bom, é importante que a gente coloque equipamentos que tenham bastante capacidade. Então, o que eu penso quando eu vou escolher, né? Por exemplo, eu vou colocar um equipamento radical. Nesse momento, assim, agora. Vejam esse caso. Esse RAID aqui, ó, ele cabe basicamente 8 pessoas. Duas e duas.
Esse aqui que é como se fosse um cataclisma, esse cabe, pelo que eu vi ali, mais de 20. É um número bacana. Esse aqui, que é os aviões, cabem cerca de 16. Então, qual que vai ter mais público? Com certeza, nessa condição, seria o cataclisma, né? Mas eu também tenho que estudar como que tá o nosso parque. Pelo que eu tô vendo, ó, tem bastante família. Vamos ver como que tá aqui o número de visitantes. Até que não, tem bastante adolescente. Bacana. Vamos colocar um raid radical, então. Pessoal, vocês estão ouvindo o barulho da rua, tá? Tá passando o carro do alho. Super chique. Mas é isso. Ai, meu Deus. Vamos fazer a fila aqui no fundo. Esse raid, ele, ó, se você for ver, as nossas filas estão enchendo. E é importante que a gente tenha bastante vazão de absorção de público nessas filas. Então eu faço filas com boa capacidade. Quando o nosso parque costuma ser pequeno, é importante ter bastante queueline. Senão, o caminho, essa rua aqui do meio, ela começa a ficar muito tumultuada. E aí começa a ficar muito sujo. O pessoal não dá conta de limpar. Enfim. Olha que bonitão o cataclisma, ó. Nesse início eu não mexo nesses ajustes da sequência dos ciclos. Eu gosto de mexer depois. Quando o raid começa a ficar meio mal visitado, né? O pessoal já não quer mais ir. Aí eu começo a inovar, mudo o ciclo, mudo cor, coloco efeitos de iluminação. Ah, pessoal, uma coisa bacana é que eu gosto muito de mexer com iluminação nos parques. Quem ficar acompanhando aí a gente vai ver que eu vou gostar bastante de colocar luzes nas árvores e pintar os cenários do fundo, coisas do tipo. Eu acho muito legal. Não sei ainda de quanto em quanto tempo eu vou postar vídeo, mas vamos achar o tempo certo. Eu posto esse, aí conforme a repercussão de vocês a gente vai postando o segundo, o terceiro e por aí vai. Bom, já tá arrumadinho aqui a fila, já dá pra gente fazer a abertura do cataclisma. A gente tá seguindo aquela política de valor, então os valores estão um pouquinho maiores, acho que o cataclisma dá pra ser R$10, o pessoal gosta bastante dele. Enfim, o parque tá indo bem, já tem 516 pessoas, cataclisma aberto. Acho que vale a pena agora a gente fazer uma análise geral de como estão nossas finanças, tá, pessoal? É importante a gente fazer de tempos em tempos essa análise. Então, ó, a gente está em maio, dia 12 de maio. O nosso último mês foi bem bacana, mas a gente fechou no vermelho em lojas, porque no início do jogo as pessoas estão chegando ainda, ninguém quer comer, o pessoal não está com fome. Então essa operação de loja, ela não costuma dar dinheiro no início, tá? No comecinho ela demora a pegar o ritmo, mas quando pega vai de uma vez. É uma receita bem importante pro parque. Bom, esse mês a gente ainda tá no vermelho. Pior, a gente aumentou muito mais o vermelho, né? Porque a gente passou a ter já 2 lojas abertas definitivamente. E ainda essa base de funcionários que custa bastante. Beleza, é normal ter alguma coisa no vermelho mesmo. E bilheteria, ó, tá bem devagar. Então é importante a gente fazer uma campanha de marketing, eu acho. Como a gente tá com muita família, muito adolescente no parque, vamos fazer um marketing focado nas famílias. Então vou fazer aqui, ó, essa campanha mais em conta. Essa também aqui é mais em conta. Fica mais fácil, né? Ó, a bilheteria tá aumentando. Acho que a gente pode pontualmente, ó, só agora, tá? Aumentar um pouquinho o valor do passaporte.
mas fiquem de olho. Eu gosto de fazer tipo só pontualmente. Porque se eu esquecer esse valor caro daqui a pouco, que em tese é caro porque o parque tá muito básico ainda, daqui a pouco as pessoas começam a reclamar que, que o carrossel custa caro, aí você vai ver e vai falar, meu filho, o carrossel tá, tá 5,50, tá bem baratinho. Se fosse no parquinho do shopping ia tá 10 reais. Não, tô zoando, pessoal. Mas é bacana, às vezes, você fazer alguma ação assim, tá? Eu recomendo que vocês façam. Bom, importante. Como esse parque as pessoas pagam em cada coisa que elas vão, daqui a pouco o dinheiro delas acabam. É importante que a gente tenha logo um caixa no parque. E ele não tá disponível, então a gente tem que pesquisar. Ele já tá aqui embaixo, ó que beleza. A pesquisa é bacana você fazer o mais rápido possível. Pode colocar 500, é um investimento pequeno que é importante você ter, até para você não perder visitante. Bom, é importante também que a gente tenha mais uma opção de bebida, porque só veio o milkshake, e o milkshake, pelo menos comigo, não vende muito nos meus parques. Então vamos aqui pesquisar mais uma opção de bebida. É importante fazer rápido essa pesquisa, porque daqui a pouco o pessoal começa a ter sede, ó. A gente já começou a vender aqui algumas coisas. Pessoal, nosso parque não tem banheiro ainda, né? Vamos botar um banheiro. É importante ter um banheiro. Acho que aqui fica legal fazer, talvez. Fazer um corredorzinho de serviços. É legal. Por isso que às vezes eu gosto de deixar um caminho assim um pouco mais longo, que eu vou arrumando às vezes utilidade para esses lugares, né? Então se você pensar no ponto de vista da organização, a gente tem o banheiro num corredor lateral, um pouco mais reservado, onde a gente consiga dividir um pouco mais o fluxo, não tem aquele monte de gente na porta. Aí a gente pode depois colocar uma plaquinha. Enfim. Bom, nosso parque tá bombando, né? A gente pode continuar aqui, inclusive, a tematização do parque. Tá vendo, pessoal? Eu tentei ficar mudando um pouco as cores ali no começo, mas a gente cai nesse rosa amarelo, não sei porquê. Eu acho que tem a ver com a cor do Cataclisma. Quando eu comecei no Play Center, achava muito foda o Cataclisma daquela cor. Não sei, me marcou talvez. Quando eu penso em parque, eu penso nessas cores. Se bem que a torre acabou que não recebeu o rosinho. Mas em compensação a fila, a fila não escapou. Bom, o parque tá ficando bem bonito. Tá ficando bem bacana. Gostei bastante. Já deu, né, um clima bem legal. Bom, nosso parque não tem luz ainda. Vamos colocar no modo noturno. Eu não comentei com vocês, mas eu gosto de deixar o horário do parque fixo. Porque isso não interfere na jogabilidade, não muda nada. E eu acho que fica muito mais fácil de você perceber como que tá o visual do parque. Conforme vai mudando o dia, você acaba perdendo detalhes, né? E eu gosto muito de jogar como se fosse parque real. Então quero ver o parque nos mínimos detalhes. Mas de vez em quando também eu coloco à noite, eu gosto também de ver os efeitos, enfim. Bom, vamos seguir essa linha clássica, né? Eu gosto muito desses postes clássicos, acho bem bonitos. Vou colocar nesse tom dourado. Acho que fica bem legal. Então vou colocar aqui fora. Importante deixar o caminho iluminado. Mesmo ali fora, que não é em tese, espaço do parque, né? Não é a parte paga, digamos assim.
É importante você manter ali um certo cuidado. Acho muito bacana. Bom, colocar luzes também no meio dos jardins aqui. O pessoal da fila não ficar na escuridão. Não é legal. As pessoas elas devem ter uma boa sensação do seu parque. Devem achar o seu parque bacana. Bem cuidado, né? Bom, aqui eu não vou colocar as luzes ainda, porque eu gosto de instalar antes o jardim. Então daqui a pouquinho a gente vem com o jardim aqui. Então eu gosto de, toda vez que eu faço essas ações, eu paro um pouquinho e dou de novo uma analisada nas finanças, né? Acabou de fechar o mês, a gente dessa vez fechou no azul, ó que beleza. Tivemos um lucro de 512 reais, dólares, não sei. Bacana, bacana. Nosso faturamento foi bom, muito melhor. Começamos já o mês, ó, no azul. Mas assim, a gente tá ali, ó, batalhando, entendeu? O que a gente vai poder fazer aqui? O que a gente vai poder entender? A alimentação, a gente não consegue analisar ainda o que foi bom e o que não foi bom. Por quê? Porque o pessoal tá começando a consumir agora. Então, ó, os números ainda estão muito baixos, tá? A tendência é que a partir desse mês, ó, a alimentação já fique com valor bacana. Então, bebidas tá começando a ter movimento. Então, vamos devagarzinho. Ó, caixa já tá feito, já tá disponível. Vamos já instalar um caixa aqui no parque. Não sei ainda onde. Aí o parque já começa a ficar pequeno, né? Você já tem que começar a pensar no que fazer desse lado. É bem legal jogar o Planet Coaster por conta disso. Você tem que ficar pensando o tempo todo. Isso é bem legal. Bom, vamos achar um canto pro caixa eletrônico. Pode ser aqui, perfeito. Colocar uma pequena taxinha de manutenção que as pessoas vão pagar, né? Já que a pessoa pagou baratinho para ter acesso ao parque, que ela pelo menos pague, sei lá, 50 centavos para usar o caixa eletrônico. Acho super válido. E ajuda a fazer com que as suas despesas do parque sejam custeadas. Por exemplo, essas câmeras aqui que a gente colocou, a gente está pagando por elas. Segurança, a gente também está pagando, enfim. Inclusive, ó, a gente não teve nenhum roubo. Passamos aí um mês sem nenhum tipo de roubo no parque. Isso também é muito bom. Os visitantes estão felizes pelo visto. Pesquisa revelada. Então liberou mais aí uma série de lojinhas de bebidas, ó. Então já tem soda, já tem energético, enfim. Bebidas energéticas. Gosto. Vamos então colocar, ó, já tá tendo fila já por milkshake. Olha que milkshake não vende tanto, pelo menos nos meus parques não costuma vender tanto. Então, ó, vamos colocar tudo aqui com bastante condimentos. E vamos aumentar R$1. Se é 5, a gente bota 6. Perfeito. Daqui a pouquinho começa a ter fila aqui. O parque tá indo bem, tá bacana. Ó, se o mês fosse acabar hoje, a gente teria tido um lucro bem bacana. Quase igual o mês passado. E olha que é dia 10 ainda. Então estamos indo bem de finanças, tá legal. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, né?
Ó, pessoal, a gente tá com o parque em desenvolvimento, temos aí 7 mil em caixa, virando quase 8. Vamos investir, não vamos deixar o dinheiro no bolso, não. É a mentalidade que a gente gostaria que os parqueiros tivessem. Digamos assim, de investir o tempo todo. Mas a gente sabe que é muito difícil na realidade, né? Na fantasia tudo é fácil. Devagarzinho a gente chega lá. Bom, o que eu tô pensando em fazer, gente? Eu tô achando que aqui, ó, a paisagem vai ficar meio, sabe, blocadona, cheia de logos. Daqui a pouco eu vou fazer as fachadas. Então acho que aqui merece umas árvores. Então eu podia já, inclusive, botar o Crazy Dance aqui. Porque o Crazy Dance tem um painel. E aí eu também já escondo esse painel com as árvores. Acho que fica legal. Bom, vamos aumentar um pouquinho aqui o caminho. Importante. O acesso do Crazy Dance a gente pode fazer assim. Acho que fica bacana. Mas aí tem um detalhe, ó. Se de repente quiser colocar mais lojas aqui, desse jeito eu não consigo porque ele tá pegando já a linha da loja. Então a gente tem que afastar um pouco ele. Assim eu consigo colocar loja aqui, ó, se for necessário, qualquer momento. Ele também tá muito fora da posição. Ele tem que ficar um pouco mais assim. Ele tava muito de lado. Perfeito, assim tá legal a posição, tá bacana. Vamos conseguir. Deixa eu ver quanto tempo que a gente já tá aqui já, gente. Deixa eu ver quanto tempo que estamos conversando. 40. Meu Deus do céu, espero que vocês estejam gostando. Não me cancelem, por favor. Eu sou muito legal. Aqueles. Bom, Crazy Dance Nós te ouvimos. Estamos lançando uma linha de produtos artesanais, feitos para quem é fã de diversão. Aqui é de fã para fã. Leve com você a nossa coleção completa de adesivos, com os temas Parque Mais Uau, Terror e Fotões. São 21 adesivos no kit por apenas R$ 20,90. É muito barato. É para você dizer uau. Clique no link deste vídeo e veja como é fácil ter os adesivos mais legais que você já viu.